E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então. Bom, gente, eu sou o Moon, mas sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast, Cast aqui, que eu faço junto com meu irmão. A gente vai continuando aqui nessa semana, mais um episódio, novidade, né, coisa nova. Deixa eu só ajeitar uma coisa enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu vou ajeitar o, o volume do Vitor aqui, acho que é 4 ou é 6. Acho que é 4. Então, tá aí, tá ajeitado. Como eu tava dizendo, então nós vamos falar aí de algumas coisas aí, novidades. Vamos falar sobre a rodada da Libertadores da América. E, ahn, e também acho que vai ter algumas coisas a mais aí, vamos ver. A gente vê o que a gente vai falar. Começando aí com o Vitor aí. Vitor, fala aí pro pessoal, né? Já vai falando o que você tem de novidade aí pra gente. O que você traz aí pra gente nessa semana aí, né? Que teve esse feriado aí agora do Tiradentes. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos aí, dependendo do horário que esteja andando, ou boa madrugada para quem está na madrugada. Começamos aí mais um episódio, acima de tudo, saúde a todos. Vamos falar hoje aí de algumas coisas, vamos começar pelo FIFA 22. Por que FIFA 22? Saiu algumas coisas essa semana, da Electronic Arts, falando sobre o FIFA 22, de olho no 23, então nós vamos trazer um pouco dessas atualizações. Eu começo falando sobre isso, trazendo para vocês algumas novidades do que anda acontecendo. E meu irmão, praticamente dessa vez, nós vamos inverter os papéis. Meu irmão vai comentar e vai trazer para você também algumas novidades, para vocês, né? Desculpe, algumas novidades. A gente está começando a saber aí sobre o FIFA 23 também, sobre o FIFA 20, também sobre o FIFA 22 que teve. Nós vamos ficar sabendo de tudo. E vamos falar de Libertadores também, tá? Dos times brasileiros que tem jogos começando a esquentar a Libertadores depois de 2 rodadas, esquentando muito a Libertadores para que seja uma semana que os brasileiros consigam ir bem e alguns podem até encaminhar a classificação. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Certo, então vamos começar falando sobre o FIFA, né? O que você tem pra falar, o que você tem pra dizer então aí? Vamos começar falando aí dessa história, qual que é a novidade aí que você tem? Então, o que a gente tem pro FIFA. Antes disso, ó, trazendo aqui mais uma vez para vocês, que eu sempre trago sobre a minha carreira aí, ó. Medalhinha conquistada de ouro. Essa aqui foi conquistada na base. Título lá pela Portuguesa. Isso aqui é um campeonato difícil, mostrando de novo para vocês aí, ó. Na época a gente praticamente foi um campeonato no interior, que foi num feriado, era um campeonato assim curto, jogado no interior, em Água de Lindóia, na época, até ficamos alojados. Acho que você tava nessa, não tava também? Tava, Não, nessa aí, pô. tava nessa aí. Eu Então, o tava campeonato lá em Lindóia, Águas de Lindóia. bem legal. A gente foi pra Lindóia, a minha categoria, meu irmão é um pouco mais velho que eu, era a categoria na época, meu irmão era a categoria sub-17, a gente era sub-15. O de vocês não foi campeão, né? Não, Se eu não me a gente não É, ganhou então, nada. a minha foi campeão na época. Ganhamos. Começamos ali devagar, era praticamente jogos. Eram 2 jogos por dia, era 2 jogos no dia. No primeiro dia era de quinta e domingo, feriado, né? 2 jogos no dia na quinta. Jogava um de manhã, depois um mais em torno da noite. Vencemos os dois. Fomos pro. Aí, nisso você já iria para grupo de três, né? Você já iria para a fase final. Da fase final, a gente praticamente venceu também no dia seguinte da fase final. E depois a final a gente acabou sendo campeão. E na final a gente venceu nos pênaltis. A gente empata, eu lembro muito bem. A gente venceu nos pênaltis. Aí uma correria lá na época da Portuguesa. Time bem legal que eu joguei também junto. Falando aí para vocês sobre o FIFA 22, algumas novidades, né? A Electronic Arts praticamente soltou essa semana quem deve ser o time dos sonhos, que teve 2 jogadores que mais foram atuantes no FIFA 22. E os brasileiros, o nome dos brasileiros vai até surpreender, hein? Dos brasileiros, o mais conhecido assim é o Fred, jogador do Manchester United, volante, foi o mais utilizado pelas pessoas que jogaram o FIFA 22. Os outros nomes são até meio desconhecidos. É o Bremer, zagueiro do Torino, o Danilo, que é o lateral esquerdo do Bochum, da Alemanha, Mauro Júnior, que é um meia do PSV, para quem não conhece, é um jogador até que está bastante tempo lá no Uhum. futebol holandês, o William José, do Betis, que já passou pelo São Paulo, pelo Santos, esteve na Real Sociedad, o Júnior Negrão do Atai do Japão, atacante, Leandro Damião, também do Frontale do Japão, e além disso também o Douglas Silva, volante do Aston Villa, eles também passaram por seleções até, foram os jogadores mais utilizados no FIFA 22 e por isso
a Electronic Arts colocou esses brasileiros para serem eleitos o time dos sonhos, o time da comunidade. Foi dito pela Electronic Arts, o time da comunidade. Você utilizou muito esses caras aí, Raul? Diz aí pra gente. Então, no caso, acabei que esse time normalmente são usados no modo online, né? São as cartas dos jogadores, o pessoal usa no modo online, carreira, e sempre tem, eventualmente, alguns jogadores que não são dos mais caros, que acabam ganhando força, né? Que acabam ganhando força no jogo. Nesse ano, acabei que, assim, como eu jogo o outro modo, a gente joga o modo carreira, que é o modo offline, né, não o modo online do jogo. A gente tem duas séries. Uma que é com a novidade que teve nesse ano no jogo, que é você cria um time, então é um time criado, então só sem nenhum jogador conhecido, é um time criado, jogadores, né, criados pelo jogo ou jogadores jovens que surgem no jogo. E tem o jogo que a gente joga com o Ajax. Aí joga com o Ajax, acho que o único brasileiro que tem é o Anthony lá no time. Aí foram esses, aí acabei que nem usei muito. Mas realmente o lançamento aí da equipe, né? E aí esses jogadores eles viram novas cartas, né? E essas cartas novas premiadas entram para o pessoal tentar pegar ou comprar no jogo, né? Que é a grande polêmica, né? Não é polêmica, né? Mas é uma coisa que é inevitável do FIFA, que é quando você joga no modo online, é que você pode ou tentar jogar, acumular o dinheiro do jogo e usar para comprar os jogos, as cartas, só que é um método bem demorado, ou você pode comprar, né? Você pode comprar os pacotes, né? Tentar ir abrindo os pacotes e conseguindo jogadores, né? Que é o que o pessoal chama de pay to win, que é o pagar para vencer, que é a grande sustentação aí, né? Que na verdade o FIFA ele foi meio que a base para todos os outros jogos do mundo que foram surgindo nesse conceito, né? Que é o conceito que a gente fala que é gacha, né? Que é o conceito de se você abre um pacote e você não sabe o que vem, né? Pode vir coisa boa, às vezes pode ter uma chance de ver uma coisa boa, mas a grande maioria são jogadores piores, e aí você tem que juntar bastante dinheiro para ir conseguindo. Mas realmente tá naquele período, porque o FIFA tá entrando no período já de preparação, acho que provavelmente mês que vem deve começar a sair algumas novidades sobre o 23, né? Lembrando também que deve ser o último, eu não sei nem se vai ser esse, o próximo vai ser também ainda FIFA, porque o acordo entre a EA Sports e o FIFA, e a FIFA, ele deve se encerrar e não foi renovado. Então, não sei se esse, ou não sei se o 23 ou se o 24 vai passar a se chamar EA Sports, EA Sports Futebol. Futebol é uma coisa assim da EA Sports, e aí vai mudar o nome do jogo, né? Mas a ideia vai ser exatamente a mesma, só vai mudar o nome. E além disso, trazendo outras atualizações para vocês. Tem também para escolher os melhores do campeonato inglês, que é a Premier League, da Isso. Ligue 1, que é o campeonato francês, também da La Liga, que é o campeonato espanhol, e também da Série A, que é o Calcio, que é o campeonato italiano. Também tem que escolher os melhores. E desses jogadores são 100 mais indicados, foram 100 indicados com o time dos sonhos. Então, os brasileiros são esses que a gente praticamente comentou, e não tem atletas russos, tá? Porque Avisando para o campeonato saiu. Todos os jogos tiraram os times. É o que você fala tá falando agora do que é o famoso TOTS, né? Que é o Team of the Season, né? TOTS, né? TOTS, que é o Team of the Season, né? No jogo. E aí são as cartas desejadas, as cartas mais desejadas depois dos jogadores lendários. Inclusive o Maradona também saiu, né? Porque teve a polêmica, né? Também sobre os direitos de imagem do Maradona, ele acabou também, né? Acabou também saindo. O time da temporada são junto com os jogadores lendários as cartas mais desejadas, e o time da temporada sai realmente sempre nessa época, né? De cada campeonato, é o que você falou, cada campeonato vai ter o seu time da temporada e tem o time dos sonhos também. E aí o pessoal tenta pegar, né? E aí é aquela então, loucura. Então, nesse próximo FIFA 23, a EA Sports, né, que é a Electronic Arts, também tem praticamente algumas atualizações. Entre as atualizações, terão 24 novas estrelas. Devem entrar as estrelas praticamente. Meu irmão vai explicar quem são mais especificamente. Podem ser essas estrelas que devem entrar no próximo FIFA 23. E também vai ter um update de 1.18. Quer dizer, atualizações nos jogos. Disseram que algumas pessoas reclamaram, né? Pelo que a gente soube, algumas pessoas reclamaram de configuração,
de coisas dos jogos. Então, praticamente, a EA Sports vai arrumar isso, arrumou isso para o FIFA 23, vai ter essa atualização, tanto no modo carreira, no modo jogo de games, praticamente são novas atualizações para o FIFA 23. E diz aí o que são essas 24 estrelas, quem pode ser essas novas 24 estrelas que devem entrar no FIFA 23. Acredito que o FIFA ele tá sempre uma corrida contra. Vamos ver agora, né? Até porque eu tava até falando com o Vitor um pouco antes, né? Que vai entrar com mais força, começou a entrar com mais força agora o principal rival dele, que é o eFootball, né? Que era o antigo Pro Evolution Soccer, o antigo Win Eleven. Ele agora é eFootball, ele tava meio que. A nova versão tá meio que no modo de adaptação e agora ele entra no modo competitivo pela primeira vez. Então sempre aquela busca por novos jogadores, né? Essas novas estrelas devem ser jogadores que começam a fazer um pouco de sucesso entre o público, principalmente o público europeu, né, ou o público sul-americano. São jogadores que vêm, né, por exemplo, a gente teve a campanha da seleção brasileira sub-20, então a gente tem, por exemplo, alguns jogadores aí que devem entrar, por exemplo ter apesar de não terem os direitos, mas talvez às vezes uma assinatura de acordo, talvez o Hendrick, algum desses jogadores mais jovens, alguns jogadores que começaram a aparecer no Liverpool também, né? Tem, acho que, se não me engano, o Curtis Jones, né, começou a aparecer também esse ano. São jogadores que começaram a ficar mais famosos na comunidade. E e o FIFA é sempre assim, os melhores jogadores são aqueles mais famosos, né? Então, acho que deve ser essa ideia aí dessas novas estrelas. E a expectativa da novidade é que, assim, sempre, praticamente, o FIFA está sempre se atualizando, né? Toda quarta-feira sai uma atualização do jogo, tentando arrumar algum problema, corrigindo, né, alguns defeitos, alguns pequenos defeitos do jogo. Por exemplo, a exclusão da Rússia aconteceu dentro de uma dessas atualizações do jogo. E o próximo FIFA é o FIFA em ano par. E é uma expectativa muito grande, porque todo FIFA em ano par normalmente é o FIFA que atualiza mais o jogo, né? Apesar de que esse ano, o 21, veio com o novo modo carreira, essa história toda. Talvez nós possamos ter uma melhora no futebol feminino, já que um dos rivais do FIFA, que é o Football Manager, deve trazer, está em desenvolvimento, né? Começou ano passado, todo mundo esperava que fosse nessa versão, deve ser então para a próxima versão, que traz o futebol feminino, que é praticamente uma novidade, né? Um novo jogo, né? Uma nova realidade com times, seleções femininas. Talvez o FIFA possa caminhar para esse lado também, né? Mas isso aí fica ainda no plano da especulação, né? A gente não sabe ainda, esperar pelo menos, mas como eu falei, mais um mesinho aí que vai começar a pipocar uma coisa ou outra sobre os novos jogos aí. Ah, legal. Bom, aí mostrando aí sobre as atualizações, a gente vai trazendo tudo. Lembrando que essa escolha dos jogadores do time dos sonhos, que são 100, já foram escolhidos, já teve essa votação. A votação foi encerrada agora, na última quarta-feira. Na semana que vem, provavelmente, a gente traz atualizações. Quem foram os jogadores escolhidos, se teve algum brasileiro ou não. A gente traz para vocês no próximo episódio do nosso podcast aí. E agora vamos para Libertadores. Vamos falar um pouquinho da Libertadores, vamos falar sobre uma coisa que o pessoal gosta, né? O pessoal gosta de saber sobre. Até falaram, né, no último episódio, o pessoal gosta de saber do que a gente espera, né? Dos palpites, do que a gente espera que quem vai vencer cada jogo e tal. Então, eles gostam do prognóstico, né? O que chama prognóstico é análise do que pode acontecer no futuro. O pessoal gosta de saber o que a gente acha de cada situação que acontece. Então, a gente vai falar o que aconteceu na rodada, mas vamos falar o que aconteceu, como que está cada situação em cada grupo. Mas a gente vai também falar sobre com base na próxima rodada, né? Falando sempre com a referência na terceira rodada, que acontece no meio de semana que vem, e falando com base na situação atual do grupo dos dois jogos anteriores, né? Então a gente pode abrir, vamos abrir por ordem de grupo, que a gente pode abrir com o Palmeiras, né? O Palmeiras que não deve ter, como a gente já tava falando, a gente falou no começo, né? A gente abriu a nossa, quando a gente falou sobre a gente falou sobre quando falamos sobre os grupos, falando que o Palmeiras não teria dificuldade, né? E realmente isso está se confirmando, né? Nenhum tipo de Palmeiras
passa até o momento com muita, mas muita tranquilidade mesmo. E o próximo jogo do Palmeiras no grupo É o dele Emelec, é contra o Emelec, é fora de lá no casa, Equador. lá no Equador. É teoricamente o jogo mais difícil, né, pro Palmeiras. O que você Sim. pode dizer aí dessa questão desse grupo aí do Palmeiras? Realmente, talvez o Palmeiras deve caminhar. A busca do Palmeiras é talvez pelo primeiro lugar geral, né, do grupo, né, na Então, o Libertadores. Palmeiras, assim, Palmeiras mudou um pouco seus planos na temporada. Isso é o que eu vejo, tá? Eu soube informações também. O Palmeiras tinha o plano de ser campeão mundial. Tá? Era o primeiro plano definido do Abel, até porque o time entra em férias pós-título da Libertadores. E a Libertadores terminou em novembro, começo de novembro, né? Veio ali. Então o Palmeiras teve mais, praticamente os jogadores tiveram quase 2 meses. Os que jogaram ali a final, quase 2 meses de férias. Juntando ali um pouco de dezembro, um pouco de novembro com janeiro, com dezembro, e aí se representa no começo de janeiro, até visando muito o Mundial, porque o Palmeiras é um título que o Palmeiras busca muito, por ter feito uma má campanha num ano antes, no ano que enfrentaria teoricamente o Bayern de Munique e acabou não passando do Tigres do México. Então, para não ter surpresa, o Abel deu férias, preparou bem a equipe já não brigava mais por nada no Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras se preparou muito forte para o Mundial. E o Palmeiras está meio que sendo cobrado isso pelo Mundial. Foi uma preparação muito forte. O time praticamente foi muito forte para o Mundial, teve viagens, continuou fazendo jogos muito em sequência. E assim, o jogo contra o São Paulo no Campeonato Paulista tem um desgaste muito grande, porque o Palmeiras perde primeiro por 3-1 e precisa fazer uma retomada muito grande e fez uma pressão muito forte em cima do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, para já tentar virar para o segundo tempo sem a vantagem que o São Paulo tinha feito de 2 gols. Então isso desgastou muito o elenco. E o Palmeiras começa o Campeonato Brasileiro com esse desgaste. E com isso, com os jogos da Libertadores e a Copa do Brasil, o Palmeiras tem adversários teoricamente mais fracos, e são mais fracos. O Palmeiras vai se focar de novo nas Copas, até pelo jeito que o Abel sabe lidar com as Copas, o Palmeiras vai lidar com as Copas. Então, praticamente, são jogos que o Palmeiras pretende praticamente ir forte. É um jogo difícil contra o Emelec, é um time assim, por mais que o time não seja o melhor time do Emelec, mas é um time de tradição, é um jogo que você tem um pouco de altitude, é um jogo que a torcida lota lá o estádio, então é um jogo um pouco mais difícil. O Palmeiras, assim, lidera muita folga, tem 6 pontos contra 2 do Emelec, que tem 2 jogos, 2 empates. Então o Palmeiras praticamente não deve ter dificuldades, é capaz até do Abel ter muitas mudanças, porque o Palmeiras tem 2 jogos em sequência, Flamengo e Corinthians, jogos muito difíceis, e o Palmeiras precisa fazer uma recuperação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que praticamente os seus principais concorrentes são Atlético e Flamengo, devem perder poucos pontos. Por enquanto o Flamengo até vem com uma vitória e 2 empates, mas o Flamengo começa a engrenar através do esquema. Os jogadores começam a entender o esquema do Paulo Souza e o Paulo Souza também entender as características dos jogadores. Então, assim, e o Atlético já vem, o Turco Mohamed não muda muito o que o Cuca vinha fazendo. Aos poucos ele tá colocando o dedo dele ali, mas a formatação é um pouco a mesma. Então, assim, é tomar cuidado no jogo de lá, mas acho que o Palmeiras não deve ter dificuldade. E o Palmeiras, assim, acho que pelo menos o empate o Palmeiras deve conseguir lá, até pela equipe, mas com uma equipe um pouco mais modificada, pôr alguns jogadores para jogar. E o Palmeiras vem reclamando também, eu também acho isso, o elenco tá mais curto. O Palmeiras não tem reposições à altura do time titular. Além de não ter um centroavante, tem outras posições que o Palmeiras está pecando. O Palmeiras não tem um outro bom volante. Se sai Danilo ou Zé Rafael, cai o nível. O Palmeiras não tem hoje também um outro bom meia. Sair o Rafael Veiga, sabe o que acontece. Os pontas do Palmeiras, apesar de Gabriel Veron e Wesley, caíram um pouco de produção. Acho que nesse Palmeiras ainda tem, mas o Palmeiras vai buscar no meio do ano, e até esse é um pedido do Abel, para reforçar o time, jogadores para o meio campo e também na frente, como centroavante, óbvio, e também jogadores para o meio campo. Então eu vejo o Palmeiras assim, não deve ter dificuldade nesse grupo, é um jogo um pouco mais complicado, mas o Palmeiras acho que no mínimo sai com empate lá contra o Emelec. Eu também imagino isso, né? Até porque a gente vê outros times, né, praticamente, né, dentro dos campeonatos, jogando com dois times, né? Até o Corinthians mesmo se aventurando aí na Copa do Brasil, botando, né, pela primeira vez
o time mais para rodar. São Paulo faz isso. O Flamengo tem, melhor, na minha opinião, o melhor elenco. Então o Flamengo não tem problema de rodar se precisar rodar. Por conta realmente de desgastes e o controle para evitar contusões no final do ano. Então, né, você vê todo mundo que disputa, né, qualquer outra competição além do campeonato nacional vem nessa sequência. Aquilo é uma coisa que a gente já previa, né? A construção do elenco passa muito, né, por essa situação. E eu também acredito que o Palmeiras não vai ter dificuldade nesse grupo. Eu acho que até não me surpreenderia se o Palmeiras vencesse o Emelec lá também, entendeu? Pra mim não seria muita surpresa. Então a gente tem o grupo B que está um pouquinho mais embolado, né? A gente tem o grupo B, o grupo do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense atrás do Libertad pelos gols marcados, né? Ambos estão com 4 pontos e ambos se enfrentam no Paraguai, né? Esse é o próximo jogo, né? Por enquanto e tem o grupo com Caracas e o The Strongest que já mostraram que podem tirar pontos, né? Dos outros times. Então começa o Atlético Paranaense nessa busca aí contra o Libertad, vai ter uma partida importante. Esse é um jogo delicado, eu acho, né, para essa rodada. O que você pode dizer aí do Furacão nesse terceiro jogo da fase de grupos deles? O Atlético vacilou pra mim no jogo contra o Caracas lá na Venezuela. Foi um jogo que o Atlético perdeu muitos gols, ainda vinha num time um pouco assim, meio bagunçado na mão do Alberto Valentim. Troca, vem o Carille tem 2 jogos, vence o The Strongest em casa, mas perde na sequência pro Atlético Mineiro. Não começou bem o Campeonato Brasileiro, e assim, o Atlético Paranaense melhora o seu elenco, alguns jogadores. Também o Atlético Paranaense é o contrário do Palmeiras, né? O Palmeiras tem o desgaste de ter feito uma preparação muito forte para o Mundial e ter que jogar com o time titular nos outros jogos. O Atlético Paranaense é o contrário. O Atlético Paranaense poupa os seus jogadores nos primeiros 3 meses do ano, não joga com o seu time titular no campeonato estadual. Os jogadores ainda falta um pouco de ritmo a alguns jogadores. O Marlos é um, que praticamente é um jogador que deposita muita esperança de ser um jogador que possa fazer coisas diferentes, ter passes diferentes. Ele vem jogando, ele não joga mais aberto lá do campo. Acho que o Marlos não aguenta mais isso, ainda mais no futebol brasileiro. O Marlos não aguentaria isso, pela quantidade de jogos, por ter que praticamente recompor muito. Então o Marlos vem jogando por dentro. O Terans às vezes é deslocado para esse lado, mas o cara ainda está conhecendo o elenco, né? E é um elenco assim, começa a ter o Canóbio, o Vitinho começa a ganhar mais espaço, que é um jogador que vem com a experiência europeia do Dinamo de Kiev. O Vitor Bueno e o Pablo começando a se ambientar mais, a dizer, o Pablo já conhecia, não, mas tem que voltar a se ambientar um pouco mais. Então o Atlético vem aos poucos, mas é um jogo perigoso. O Libertad fez muito bem a sua lição de casa, ele vai na altitude contra o The Strongest, consegue um empate e em casa vence o Caracas. Ele volta a jogar em casa. Então o Libertad faz a sua lição de casa muito bem feita, para escapar um pouco nesse grupo, e é um jogo bem perigoso. O Libertad é um time de muita força física. Eu conheço o futebol paraguaio por ter ali conhecido muito bem o futebol paraguaio. É um futebol de muita força física. O Libertad é um time que tem jogadores experientes, tem jogadores até que estiveram na seleção do Paraguai nas eliminatórias. Então é um time assim experiente que vai dificultar para o Atlético Paranaense. É um jogo bem complicado. Sim, é um jogo muito. Acho que o Atlético tem que tentar não perder. Entendi. Lá no Paraguai, tentar pelo menos um empate, tentar pelo menos sair com um empate lá, porque é um jogo bem perigoso, porque se ele perde lá pro Libertad, ele pode se complicar, porque é o The Strongest capaz de vencer o Caracas, e aí o The Strongest praticamente pega o Atlético em casa. É complicado. Na altitude da nível. Então isso pode complicar o Atlético assim, se complicar também porque não começa no Campeonato Brasileiro legal, precisa pôr o time titular para jogar no Campeonato Brasileiro. E teve rodadas difíceis, né? Ele começa com um jogo contra o São Paulo no Morumbi e um outro jogo contra o Atlético Mineiro em casa, contra praticamente a equipe mais pronta do futebol brasileiro ao lado do Palmeiras. Então, é uma rodada meio ingrata de começo para o Atlético Paranaense. Então, assim, ele tem que não perder lá. E, assim, é um jogo difícil. Mas eu acho que o Furacão consegue um bom resultado lá contra o Libertad. E realmente eu também acho, né? É um jogo aí chave por conta de ter altitude dentro do grupo, né? Então isso bota um perigo muito grande, né, pro Atlético Paranaense. Quase diria, né, que seria o jogo mais difícil dos brasileiros na rodada, se não fosse o jogo do próximo grupo, do grupo C,
que é talvez o grupo, entre aspas, o grupo da morte, né? O grupo mais complicado, que é o jogo do Bragantino. O Bragantino vai até a Argentina enfrentar o Estudiantes, né? Lá no Luiz Rich, terça-feira. É um jogo complicado, né? Do outro lado, o Bragantino atualmente é o vice-líder num grupo muito complicado, né? O Bragantino começou muito bem com a vitória sobre o Vélez, um empate contra o Nacional lá no Uruguai, e agora vai até a Argentina enfrentar o Contrário, contrário. Não, eu sou Estudiantes, né? Isso, vai enfrentar o Estudiantes. Falando dos times que ele Ah, enfrentou, que ele ganhou do Vélez e Bragantino é o empatou contrário. com. Venceu o Isso. Nacional e fez um jogo assim, Empatou com o Nacional e no venceu o Vélez. limite, Isso, contra o Vélez, um jogo de dois. Um grande jogo, por sinal, 2-2. Então, isso mesmo. Aí agora tem esse jogo. E é um jogo. É isso, venceu. Venceu o Nacional, né? E empatou com o Vélez. Foi a viu errado aqui. Então, é isso mesmo. Então, é um jogo perigoso, né? Talvez o jogo mais difícil, né? Que o Bragantino vai Acho que ter é o para jogo enfrentar na. mais equilibrado aí dos brasileiros nessa. Fortaleza também tem um jogo difícil, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo do Fortaleza. Uhum. Mas o Fortaleza, assim, a gente fala um pouco mais pra frente. Mas é o É, jogo mais equilibrado dos brasileiros. Ao lado, acho que do Corinthians e Boca também, que a gente vai falar mais pra frente. Mas é o é. jogo mais equilibrado. Duas equipes estão bem. Eu assisti Estudiantes e Vélez e assisti o Bragantino nos seus dois jogos. O Estudiantes, assim, eu acho um time pior que o Vélez. Até me surpreendeu o Estudiantes até vencer e vencer bem o Vélez. O Vélez é um time que tem jogadores, assim, que podem até resolver. O Prato é um jogador que, um centroavante que te dá muito trabalho. Um centroavante, assim, os times brasileiros procuram o centroavante, o Prato. Tem muito time que gostaria de ter o Prato como centroavante. Você tem também o Ponta, que é um ponta, que é o camisa 10, eu esqueci o nome dele agora, o camisa 10 do Vélez, que é um jogador que é, assim, dizem que é um futuro do futebol argentino, que é muito bom jogador, é um time muito bom, o time do Vélez. E o Bragantino jogou no limite. É um jogo que o Bragantino, assim, jogou mais de 35 minutos com um a menos. E conseguiu o empate, estava 2-2, ele sai na frente, toma a virada e consegue empatar. Como eu disse, o Barbieri é um treinador que tem um planejamento muito bom, tem um trabalho muito sólido já de 2, 3 anos. Assim, a equipe sabe onde jogadores se movimentam, até a equipe titular e a equipe reserva, e a equipe se reforça muito bem essa temporada. Traz jogadores novos, jogadores que assim, trouxe o Ramon, lateral esquerdo, que é um jogador muita promessa do Flamengo. Tem o Renan, zagueiro do Palmeiras, outra promessa. Aquele perde o Natan machucou, ele vai perder o Natan, o Renan deve tomar essa posição. Então, assim, ele se reforça bem na sua questão. O Jean Hurtado, que é um bom lateral direito do Equador, que vem do Independente Del Valle. Então, assim, ele se reforça muito bem a equipe do Bragantino. E é um jogo complicado. O Estudiantes, assim, é muito forte em casa. É um estádio, é um estádio acanhado, que a torcida vai lotar. O Estudiantes deve pôr o time reserva no final de semana. Eu não sei como o Bragantino praticamente vai enfrentar o São Paulo. Que é um jogo também difícil, é um jogo, assim, de duas equipes que brigam pela mesma coisa ali no Campeonato Brasileiro. Tentar ali se meter no G4 do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogo perigoso para o Bragantino no Brasileiro e também no Bragantino vai ter que dar uma dosada, né, no elenco. Ele enfrentou também o Goiás, que é um confronto de Série A na Copa do Brasil, que é sempre perigoso. Então, assim, o Bragantino vai ter uma. Mas o Bragantino vem numa formação muito boa. Não tem o Arthur ainda, acho que é um. Tem alguns desfalques, o Arthur machucado é um deles. O próprio Gabriel Novaes, um jogador que não é titular, mas entra muito, tá fora, machucado. O Natan agora se machucou. Acho que ele tem alguns desfalques. Ele ainda tem o Raul, um ótimo volante, que tem de cirurgia, tá começando a fazer a transição agora, ainda não tem condições para jogar. Tem jogando muito o Jadson, o Eric Ramírez e o Lucas Evangelista revezando nesse meio campo. Eu acho que assim, ele tem, volto a dizer, ele tem ainda o Leandrinho para entrar nesse time, que é um bom jogador, que é um menino da base, que precisa começar a entrar mais, deve jogar mais. Então o Bragantino deve ter um jogo difícil, mas o Bragantino tá muito forte. Dois jogos difíceis, assim. Se ele conseguir passar, assim, conseguir pelo menos um empate, acho que empata o jogo Estudiantes e Bragantino. Assim, porque eu não vejo o time do Estudiantes tão forte assim. Eu vejo em casa, assim, pela lotar, mas eu não vejo, eu já sei, acho o Vélez melhor. O Vélez é uma equipe mais perigosa do que o Estudiantes. Mas o Estudiantes conseguiu dois grandes resultados, empatou com o Nacional no Uruguai e venceu o jogo, um clássico contra o Vélez em casa. E venceu bem, 4-1 e venceu bem. Então, assim, é um time que joga com uma linha de 5 às vezes atrás, começa com 3 zagueiros, mas vira uma linha de 5.
com 4 no meio e praticamente na frente você tem o Bozelli ali, às vezes joga o Bozelli às vezes começa no banco, às vezes é titular, então assim, é um jogo difícil que eu acho pro, pro Bragantino, mas acho que o Bragantino tem todas as condições de conseguir um bom resultado e conseguir vencer conseguir pelo menos um empate. Acho que empata o jogo lá contra o Estudiantes. É um jogo delicado. Acho que realmente o empate nesse jogo, nessa circunstância, não seria ruim, porque garante a liderança, né? Ao final do primeiro turno. Né? Esse empate garantiria para o Bragantino a liderança no grupo e entrar no segundo turno aí empatando, jogando 2 vezes fora, né? Jogando 2 vezes fora de casa, né? Sendo líder do grupo, empatando jogando 2 vezes fora de casa. Aí vem pro retorno com a vantagem de poder jogar na Bia Bichedid 2 vezes, né? E isso aí pode ser O diferente. Bragantino é muito forte, né? O Bragantino é um campo que o Bragantino conhece bem. O Bragantino faz muitas inversões de um lado para o outro, que às vezes surpreende muito. Acho que é o time que mais faz essas inversões no futebol brasileiro. Às vezes É, tá de um lado, inverte para um outro lado. E às vezes aí você pega o Arthur muito no mano a mano. Muito no mano a mano, o isso. Arthur. Mas o próprio Elinho, às vezes também, é um jogador que assim, não tem a habilidade do Arthur pro 1 contra 1, mas é um jogador que bate bem na bola. Às vezes tem o Bruno Tubarão também que faz essa função. O Johan, você pega atrás o Johan também. Às vezes o Johan se desloca do meio para fazer uma ponta e o Johan também é um jogador bom para 1 contra 1. Não do drible, mas para dar um passe, porque é um jogador também que bate bem na bola. Então, assim, o Bragantino é o time que melhor trabalha essa bola, dessas inversões de bola, de um lado para o outro. E isso, assim, em casa é difícil segurar o Bragantino nesse ponto. Então, assim, se o Bragantino consegue um bom resultado lá, ele praticamente eu não digo que encaminha, mas ele volta para o retorno muito forte para garantir sua classificação nessa primeira fase da Libertadores. Inclusive, rapidamente, pequeno parênteses, né, falando um pouco sobre tática de futebol, né, para as pessoas entenderem, porque assim, hoje a gente joga o futebol, ele é jogado com todo mundo muito próximo um do outro, né, diferente de você voltar 10 anos no futebol, você não tinha vou dar 15 anos no futebol, 15 ou 20 anos no futebol, você não tinha isso, né? Você ainda tinha um pouco de distância entre os defensores e os atacantes. No futebol brasileiro, eu te dou até menos. Eu te dou assim, brasileiro, esse nível de futebol sul-americano, não digo nem futebol brasileiro, futebol sul-americano, esse nível de você ter menos espaço começa mais ou menos na época que o Gadiardo assumiu no River. Foi em torno de 2009, Isso. 2010. É isso. Antes disso, você ainda tinha muito espaço. Tanto que assim, o River reina no futebol sul-americano, ganhando Libertadores atrás de Libertadores seguidas. Aí, Isso. com a vinda de alguns treinadores europeus, Isso. futebol brasileiro, não só treinadores europeus, treinadores argentinos também, que eu acho a melhor safra de treinadores no mundo, eu acho os treinadores argentinos. Nosso futebol argentino também se Assim. adapta a isso, porque o futebol argentino, por ter um nível de economia menor do que o futebol brasileiro, taticamente os times tiveram que se modificar muito para tentar serem mais competitivos ou tentar ser tão competitivos quanto o futebol brasileiro, que tem mais talento do que o futebol argentino. Então, assim, Isso. com a vinda do futebol argentino, então, assim, essa mudança o futebol brasileiro demorou para se adaptar nisso. E aí É, você começa a ter treinadores vindo, e assim, treinadores novos também no futebol brasileiro. Nada contra os mais velhos, assim, não querendo, tipo, Luxemburgo, Felipão, nada contra esses caras. Assim, esses caras ainda tinham uma filosofia diferente do que quem traz uma filosofia nova dos treinadores mais novos. Entre esses mais novos, você pode pôr o Cuca, que é uma nova geração, e entra nessa filosofia. Você tem, entre essas filosofias, o próprio Tite, que também parou para estudar para isso, que é um treinador da nova geração. Você tem dessas filosofias, você tem Renato, você tem Rogério Ceni, você tem agora o Barbieri, que é até mais novo do que esses caras. Então, assim, a mudança vem muito assim, no futebol brasileiro de 2012, 2013 para cá. isso. Então, 8, foi o que você disse, 8 a 10 anos que começa a mudar um pouco, ter esse isso. jogo, assim, o jogo ser meio decidido de jogo ser resolvido de 30, 20, 30, 40 metros no máximo. Então, aí acontece, você tinha esse problema, porque era dificuldade de marcação. Aí vem, aí, né, mais uma razão, né, pela qual, né, como é que você fura esse sistema? Aí você tem a maior mente, é por isso que a gente tem que valorizar, né, porque o que é a maior mente do futebol é quando o cara traz uma solução que todo mundo começa a adotar. Guardiola vem
e vem com a ideia do quê? Do lançamento longo em diagonal. A bola de um lado pro outro para você poder, quando o time fechar, todo mundo vai para um lado do campo, a bola vai pro alto da maior velocidade possível pro outro lado, um jogador que não sai do lado que ele tá, para ele poder enfrentar o adversário num contra um e conseguir fazer uma jogada. O Bragantino trabalha muito isso porque o Bragantino tem muito tinha o Arthur e tinha o Claudinho. Sim. Isso. Na época. Começa com o Arthur e o Claudinho na época do Barbieri. E o que ele fazia? Nessa virada de jogo, como o Claudinho jogava mais solto, o Claudinho encostava, pegava o Arthur muito no outro lado. E se não era o Arthur, de repente você tinha o Coelho, que hoje está no Atlético Paranaense, que também é um jogador bom por um contra um. Isso. Não é um jogador assim, totalmente da habilidade, mas é um jogador que tem muita força física também para enfrentar um contra um. Então, assim, ele trabalhava muito isso, e com o Claudinho encostando, você tinha às vezes 2 contra 1, ou 2 contra 2, mas com jogadores mais talentosos contra dois caras que, teoricamente, mais pesados do adversário, que são os dois defensores. Então, assim, você pega a defesa um pouco mais desarrumada, e o Bragantino trabalha muito isso. Trabalha muito essa inversão. Continua essa filosofia, apesar da série do Claudinho, a gente continua com essa filosofia de jogo. Porque hoje quem joga ali naquela função do Bragantino, às vezes o Arthur vem para dentro, e ele trabalha muitas vezes. O Praxedes, hoje não é o Praxedes que vem jogando ali. Hoje quem tá jogando ali é o Johan. E o Johan trabalhou muitas vezes como ponta no Atlético Mineiro. Foi ponta no Palmeiras, mas no Atlético Mineiro ele foi muito tempo com o Sampaoli, jogador de lado de campo. Então, assim, é uma inversão e você confunde o adversário. E o Bragantino trabalha muito bem isso na mão do Barbieri. Então, exatamente. Então, isso, a gente tá falando de um conceito que foi desenvolvido e todo mundo começou a adaptar. E como você falou, são poucos times no Brasil que conseguem executar esse estilo de jogada, né? Muito vem pelas mãos dos treinadores estrangeiros. É que você tem um treinador como o Barbieri, e aí é uma das razões, né, que você defende, inclusive, a inclusão dele, né? Seria uma alternativa como treinador da seleção brasileira, por conta de que desses conceitos, né? São essas pequenas coisas que às vezes passam despercebido pelas pessoas, mas isso é um conceito extremamente moderno, né? Essa ideia do jeito que o Bragantino joga é muito moderno dentro do futebol e tem que ter uma cabeça muito por dentro do que está acontecendo para conseguir executar esse tipo de jogada, né? Outro treinador que a gente pode falar bem um pouco, que faz bastante isso que eu vi, é o Alex no Sub-20 do São Paulo. O Alex também gosta desse tipo de jogada, de colocar os jogadores dele no 1 contra 1, realmente tem bastante esse... são os jogos que você falou, é a nova safra, né? Novos treinadores com conceitos, né, que já estão estudando, aprendendo conceitos que são estudados na Europa, né? Que antigamente o Brasil ensinava. Chegou a utilizar um pouco no Santos também, né? Ele tinha Soteldo e Marinho, ele utilizava um pouco no Santos, porque ele tinha praticamente dois caras que num contra um eram muito fortes. Sim, você isola esses caras para poder conseguir jogar no contra um. Sim, para jogar no contra um. Às vezes não é nem no 1 contra 1, mas para arranjar um passe. O Marinho bate bem na bola, o Soteldo mesma coisa. Então você tenta arrumar um passe. O Cuca trabalhava isso muito também no Santos. Mas assim, é demorado, não é uma coisa que você faz da noite pro dia, porque assim, é um conceito que assim, primeiro você precisa ter esses caras certos, caras que sejam pontas mesmo. O Atlético Paranaense teve um pouco isso com o Nicão também aberto, e o Nicão não é um contra um, o Nicão não é um cara por 1 contra 1. O Nicão é um meia, que joga ali aberto, e o Nicão é um cara de força. O Atlético Paranaense teve isso por alguns anos, com o Nicão aberto, e com o time do Alberto Valentim ano passado também trabalhava isso, numa linha diferente, uma linha de 5, de 4 no meio, o Nicão aberto de um lado, e do outro lado do Atlético Paranaense ele trabalhava com um cara que não era um ponta, que muitas vezes, quem trabalhava ali era o Abner, que jogava numa linha de cima, um pouco mais acima, ou era o Abner, ou de repente ele trazia praticamente pro meio o Léo Stadini para trabalhar pro Nicão. Praticamente ter o passe. O Nicão era o passe. O Nicão era o passe ou uma finalização. Ele não era para ele ir por 1 contra 1. Era ou passe ou uma finalização. Mas isso com anos do cara adaptado, o cara bem fisicamente, o cara sabendo onde tem. Então, assim, é uma coisa que. Contra o Flamengo, isso funciona muito contra o Flamengo até. Na Copa do Brasil. No jogo no Maracanã. Que o Atlético Paranaense elimina o Flamengo. Muito nisso, com o Nicão sempre assim aberto. Mas, então, assim, demora um pouco e o Bragantino, assim, por ter tanto tempo de trabalho na mão do Barbieri, consegue fazer essa movimentação muito boa. Palmeiras vem trabalhando bem também isso, assim, um pouco com o Dudu, do lado do Dudu, com o Scarpa, assim. Né? O Scarpa não é por 1 contra 1, mas o Scarpa bate muito bem na bola. É questão assim, de tempo. Demora um pouco para entrar no.
na cabeça dos jogadores. É a alternativa, é o conceito que te dá alternativas, né? Mas o conceito de você sair de uma marcação fechada com as jogadas longas é uma alternativa, né? E aí você pega todo mundo, né? Você pega, hoje, a seleção brasileira faz isso, todo mundo começou a fazer isso, né? Então, né? Mas assim, é um conceito demorado para É, se encaixar. O isso, rei disso é o Guardiola, ó, isso. é o pioneiro. Mas o Klopp faz muito bem também. Também, O Klopp não, pega sim. assim, é porque ele tem hoje em dia ótimos jogadores na frente que conseguem um contra um muito fácil. Tanto de passe ou contra no drible. Então, assim, é um conceito que demora um pouco, mas aos poucos vai assim, tem que ser implementado mais no futebol brasileiro. É, é isso mesmo. E aí nós temos o grupo D, que é o grupo dos outros, dos clubes mineiros, né? O Ameriquinha consegue um empate contra o Atlético Mineiro, né? Lá no Mineirão, depois de estrear com uma derrota em casa. Vai sair, vai jogar de novo Independência para enfrentar o Tolima, é um jogo chave aí, se o América, para as pretensões do América dentro da Libertadores, é um jogo chave, acho que é, é um jogo até assim que uma vitória é muito importante. E o Atlético Mineiro vai enfrentar o fortíssimo Independente Del Valle, né? Que você falou, né, no começo, né? Quando a gente fez a previsão da Libertadores. É talvez um dos times fora os brasileiros que pode assustar um pouco, né? E aí vai ser um grande teste para o Atlético Mineiro também, para esse time do Turco Mohamed também aí ter que sair e encarar lá em Guayaquil o Independente Del Valle, né? O que você tem para falar desse grupo aí? É, o grupo está empatado, né? Atlético e É, com Independente Del Valle quatro. estão Isso, empatados. isso. Então, assim, o América, começando pelo jogo do América, é um jogo crucial. E o América foi prejudicado, né? O América fez um ótimo jogo. É um outro time na mão do Mancini. O Mancini conhece muito bem quem tá lá. Assim, jogadores que o time hoje é dele. Óbvio, o Marquinhos Santos ali conseguiu coisas grandes, mas assim, o América ainda é muito a cara do Mancini quando ele sai do time para assumir o Grêmio. Ele volta, o time faz bons jogos, ele conhece muito bem o elenco, conhece a formatação, conhece a estrutura do clube, isso ajuda muito. E assim, é um jogo perigoso. O Tolima é uma boa equipe. O Tolima teve chances de vencer o Atlético em casa. Eu assisti o jogo quando o jogo na Colômbia, o Atlético até quando o Atlético faz 1-0 com o Nath Fernandes era pior no jogo. O Tolima tendo 2, 3 chances de marcar o gol jogando no contra-ataque. O Atlético, como se diz assim na gira do futebol, cozinhou mais o jogo. O Nacho entra, começa a trabalhar mais a bola de um lado para o outro. Então, assim, um jogo perigoso para a América, mas é um jogo crucial. Quem vencer aí praticamente mata o outro no grupo. Então, o Isso. América praticamente é um jogo bem complicado. Acho que o empate pode matar os dois, dependendo do que for acontecer entre Independente Del Valle e Atlético Mineiro. Mas o América vem numa equipe assim, uma equipe muito boa, jogadores começando o Aloysio Boi Bandido começou a jogar, o Elton Paulista volta de lesão. Então, assim, o Pedrinho, que é um ótimo reforço que veio do Bragantino, bom ponta. Tem o Paulinho Boia, que é um jogador assim, que teoricamente é o Ademir, é a função que o Ademir fazia, o Paulinho Boia vem fazendo no Atlético Mineiro, no América Mineiro, desculpe. Porque o Ademir era o jogador do 1 contra 1, daquele facão. O Boia vai ser esse jogador, muito utilizado pelo Wagner Mancini para tentar suprir o Ademir. É um jogador até com características muito parecidas. Até do 1 contra 1, do jogo do facão, muito parecido com o Ademir. Então, assim, acho que o Ademir tá mais pronto, óbvio, do que o do Paulinho Boia. Mas o Boia teve fora do Brasil. Acho que pode ser uma boa contratação para o América. Uma contratação para o América. E o meio campo do América, assim, vem usando 3 volantes, mas acho que ele deve mudar um pouco. Ele deve ter o. Acho que nesse jogo deve jogar o Índio Ramírez, que é um bom meia, um jogador de bom passe, de boa movimentação no meio campo. Jogando junto com o aí deve ter uma briga de 3 por 2 vagas, né? Que é o Juninho, o Alê e o Lucas Cal. Acho que o Lucas Cal deve jogar. E a outra briga é entre Juninho e Alê. Acho que o Alê fica mais. Porque o Alê é um volante mais alto, de mais força física. Eu acho que o Alê deve jogar. Até pensando muito. Porque o Tolima também é um time que trabalha bem a bola, mas também utiliza muito a força física. A transição é muito rápida. É um time que deve postar no contra-ataque nesse jogo de Independência. Então eu acho assim. É um jogo perigoso pro América, mas eu acho que o Ameriquinha deve vencer o Tolima. Um jogo que deve ser um bom jogo. É um outro jogo muito equilibrado também nessa rodada aí. América e Tolima. Já o Atlético joga lá na altitude contra o Del Valle. Jogo perigoso também.
O Atlético, assim, tá bem encaixado, mas o Atlético não faz jogos vistosos, não é o Atlético do Cuca. Que vencia e convencia. Esse time do Turco Mohamed, até por processo de trabalho ainda, é um time que vence, mas às vezes faz um jogo muito burocrático. É um time que mantém a posse de bola, até porque ele utiliza o Nath Fernandes. Ele gosta dessa utilização do Nath Fernandes para ter esse trabalho de bola. Então, o Nath Fernandes vem para o meio para fazer essa distribuição de jogo, para o time ter a bola. E aí na frente, praticamente, tem a volta, vai ter o Hulk, né? O Hulk continua numa fase esplendorosa, é o principal destaque. E provavelmente ele vai ter os pontas que ele não teve nos 2 jogos, né? Os pontos, praticamente. O Ademir vem se destacando muito, acho que o Ademir tá pedindo passagem para ser titular desse time. Sim, ele jogando por um lado, e por enquanto ele deve ter o Keno do outro. Por enquanto ele vem utilizando o Savarino. É uma briga boa, Ademir, porque são filosofias diferentes. O Zaratio, falei Savarino, não. O Zaratio é mais um meia pelo lado. Então, se ele quer manter a posse de bola, e provavelmente contra o Del Valle, acho que ele deve ser o Zaratio, até porque ele não quer acelerar o jogo, vai querer um time de mais posse de bola para tentar, até mais uma vez, utilizar a mesma estratégia que ele utilizou contra o Tolima lá, que é cozinhar um pouco mais o jogo e aproveitar na hora certa, atacar o adversário. Então, praticamente deve jogar o Zaratio, ter o Keno no 1 contra 1 e o Zaratio com o Nath Fernandes ao lado do Alan e do Jair para trabalhar um pouco mais a bola e cozinhar o jogo. Tá mais que tem altitude tudo no jogo lá no Equador. Mas o Independente Del Valle é um time perigoso. O Sornosa vem fazendo bons jogos. O time joga com 3 zagueiros. É um time que vai tentar utilizar muito essa posse de bola contra o Atlético. Ter o domínio do jogo para evitar esse jogo do Atlético e cansar o Atlético se aproveitando da altitude. Então é um jogo perigoso. Acho que também dá empate esse jogo lá entre Atlético e Independente Del Valle. Vamos ficar na torcida, principalmente para a América, né? Para a América não se complicar nesse grupo, né? Isso é uma partida crucial, o torcedor aí da América tomara que apoie lá o time no Independência. Depois nós temos uma reedição de uma final de Libertadores, né? Corinthians e Boca Juniors se enfrentam na Neoquímica Arena, relembrando com certeza, relembraremos, né? Serão relembrados os momentos em que esses dois times se enfrentavam, na época de Emerson Sheik, na época de Riquelme, né? Eram períodos em que os dois times reinavam dentro da América do Sul e fizeram, né? Romarinho, né? Fizeram jogos memoráveis, né? E partidas históricas, né? Tanto pro lado bom como pro lado ruim das duas equipes, né? Então, o que sei pra dizer desse jogo, né? Do grupo E, Corinthians e Boca Juniors, por que parece, né? Um grupo que tá todo mundo empatado, né? Mais um jogo. Um jogo chave para as pretensões dos dois, né? Porque se por acaso tiver um vencedor do outro lado também, a situação vai ficar delicada. Então, o que você tem que esperar aí? O Corinthians, eu acho que o Corinthians vai ter que, né? Até que você já viu que já poupando algum jogador, já começando a mesclar o time, botou uma galerinha para jogar a Copa do Brasil. O Corinthians já mostra realmente o que ele pensa, né, na temporada. E o Corinthians vai ter que estar 100% para esse jogo aí contra o Boca, que é perigosíssimo, né? Não tem como não considerar. O que você acha aí dessa rede? Jogo difícil. Essa redição de finais aí. O Boca não é uma grande equipe, tá? Já vou até acalmar um pouco mais o torcedor corintiano. É uma equipe, assim, comum. Mas é um porém, né? É o Boca. Por mais que seja comum, é o Boca e tem alguns jogadores. Tem 3 jogadores que podem decidir uma bola. Benedetto é um deles. 4. Benedetto é um deles, é um jogador assim de alto nível, centroavante com passagem pela Europa, voltou a fazer gols ali no Boca. Por mais que não esteja na sua melhor forma quando ele fez os gols no Palmeiras, mas é um centroavante ainda de muita. Sabe se movimentar, sabe sair para armar o time também. O Vidia, que vem numa fase muito esplendorosa, o atacante colombiano, faz um tempo. Por sinal, é um dos destaques do time. Você tem o Oscar Romero, irmão do grande Romero, que jogou no Corinthians, é um meia canhoto, e vem sendo mais titular na equipe, vem fazendo a equipe ter um pouco mais de posse de bola. O Boca, que o treinador não gosta muito, o Batalha é um treinador que não gosta muito de trabalhar, ter aquela posse de bola, gosta de um jogo mais vertical, um jogo mais objetivo. Mas com o Oscar Romero ele mudou um pouco, ele vem para armar, ele trabalha bem, ele é um jogador de bom passe, é um bom jogador. E você tem também um jogador que tá para ir pro Atlético Mineiro, que é o Pavão, que vem jogando,
que é o outro ponta do outro lado. Ele tem 2 pontas muito fortes. E o Boca vai totalmente apostar no contra-ataque. Tenho certeza absoluta que ele vai deixar a bola pro Corinthians e apostar no contra-ataque. Então, assim, é um jogo perigoso, porque o Corinthians, assim, provavelmente deve jogar, deve ser um time muito parecido do que foi contra o Deportivo Cali. Sim, acho que talvez mude uma coisa ou outra no meio campo, assim, a dúvida é assim, se joga Paulinho ou se joga, teoricamente, o Duqueiroz, acho que essa é a única dúvida. O resto deve ser o mesmo time. Assim, e a dúvida também, acho que assim, o Jô deve ser o Jô na frente com o William de um lado e o Mantuan do outro. Acho que o Guedes deve começar no banco, o Roger Guedes. Tendo o Piton na direita, a zaga deve ser João Vitor e Raul, até por causa desse jogo. Acho que ele deve aproveitar João Vitor e Raul. Acho que o Gil não deve jogar, deve começar no banco. Até por causa disso, pelo Boca aproveitar os contra-ataques, ele tem uma zaga mais rápida para tentar recuperar a bola mais rápida. O Maicon, uma ótima aquisição do Corinthians, um jogador que dá às vezes, o Maicon tá até tímido ainda. Acho que o Maicon pode se soltar mais, porque o Maicon tem qualidade para tanto chegar na frente. Acho que ele vai ter o Maicon até para conseguir trabalhar mais essa bola. Aí essa é a dúvida. Ou ele bota o Paulinho para ter essa chegada, ou joga o Duqueiroz. Eu acho que praticamente deve jogar eu acho, tá? Eu acho que deve jogar o Duqueiroz. Eu acho isso um achismo, tá? Não, acho que o Paulinho deve começar no banco, o Renato Augusto jogando. E aí, uma outra dúvida, né? Fagner ou Rafael Ramos? Assim, o Rafael Ramos chega, um jogador da confiança do Vitor Pereira, jogador mais novo, tem mais força para chegar na frente do que o Fagner. Não que o Fagner não chegue, o Fagner, assim, é um jogador para mim que até. Se eu olhar, assim, o Fagner tem condições de estar na Copa do Mundo esse ano ainda. Mas o Rafael Ramos é um jogador assim, até parecido com o Fagner no estilo de jogo. De força física, mas é um jogador mais jovem. Então pode ser que o Rafael Ramos comece jogando, até para aproveitar essa dobra, porque Fagner e Mantuan fizeram uma ótima dupla. Só que aí, se você tem o Rafael Ramos com o Mantuan, você tem um lado extremamente novo. Para aproveitar até esse lado novo, porque se de repente você fecha o lado do William, porque o William é muito visado, até pelo nome, pelo que vem jogando, você tem o outro lado com dois jogadores mais jovens. Então pode ser que o Rafael Ramos comece jogando e o Fagner comece fora. Acho que é isso, mas as dúvidas são essas. Ou jogar Rafael Ramos ou Fagner. Eu acho que deve jogar Rafael Ramos. E Paulinho ou Duqueiroz, que também eu acho que deve começar o Duqueiroz. Tem um time mais novo, até aproveitar para roubar a bola do Boca, mais próximo e ficar ter mais cuidado com os contra-ataques do Boca. Porque o Boca vem para jogar no contra-ataque, aproveitando o Vidia e Pavon de um lado, com o Oscar Romero trabalhando com esse pivô do Benedetto. Acho que esse vai ser o jogo do Boca. Marcação forte no meio campo. E é um jogo assim. Também não pode. O Corinthians tem que, no mínimo, vencer. As Corinthians vence, mas as Corinthians tem que, até por conhecendo o Boca e tal, as Corinthians vence. Mas o Corinthians tem que, no mínimo, não perder em casa na Arena Corinthians. Deve estar lotada, a pressão da torcida. Mas falei, é o Boca. Que pareça, é um time, não é um time assim, que enche os olhos. É um time assim, comum. Sendo bem realista, é comum assistir Boca e River, assistir o Boca. É um time comum, não é um time. Mas também tem um lateral direito muito forte que faz dupla com o Vidia, que é o Advíncula, que é um dos jogadores mais rápidos do mundo. Né? Assim, em distância. Advíncula, que é o lateral do Peru, deve estar na Copa do Mundo, por sinal, porque o Peru vai praticamente jogar repescagem, deve passar. O Advíncula continua sendo muito rápido, é o lateral direito do Boca, e faz essa dobradinha com o Vidia, ou às vezes com o Pavon, que eles invertem de lado. Então, assim, é um jogo bem. É um jogo até, assim, é equilibrado, mas vejo o Corinthians melhor. O Corinthians tá mais. Estão entrando as ideias do Vitor Pereira. Eu acho que o Corinthians vence esse jogo contra o Boca. É um jogo chave, numa situação delicada aí. Vamos ver, tomara que o Corinthians consiga vencer na Química Arena, um jogo complicadinho. Depois nós temos o grupo talvez do brasileiro, talvez não, né, do brasileiro na pior situação, né? Depois de 2 rodadas, o Fortaleza 2 derrotas no grupo. Aí a gente pode dizer que, assim como o América, né? O América, pelo menos, o América conseguiu pontuar, né, na competição. E o América não tem tanta distância para os líderes, né? Fortaleza basicamente joga quase que a vida, né? Deixou contra o Alianza Lima no Castelão. 2 derrotas.
o trabalho, não tem como, a gente não vai questionar, óbvio, não vamos questionar o trabalho, né? Porque o Fortaleza tem as suas limitações, tem as suas situações, né? Então é um time realmente que quando entrasse no campeonato em que você precisa usar mais do seu elenco, teria dificuldade, né? É natural isso. Mas o que você pode esperar aí do jogo contra o Alianza Lima, no Fortaleza entregando tudo aí no Castelão, já que perdeu para River Plate e Colo-Colo, né? Que são os dois times que são os mais fortes aí, teoricamente, do grupo. Fortaleza tá um pouco complicado, né? Fortaleza precisa vencer, tem que vencer urgente, porque ali você deve ter River e Colo-Colo. Colo-Colo. A mais tendência é que o River vença, então o River deve disparar no grupo. E aí você tentar brigar com o Colo-Colo pela essa segunda vaga. Que eu acho que o Fortaleza tem condições de, 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 de conseguir uma classificação aí brigando contra o Colo-Colo. Mas não pode perder ponto para a Aliança Lima, nem agora, nem no Peru. Quando tiver o jogo, se eu não me engano, já é o jogo na sequência, se eu não me engano também. Se eu não me engano, já é o Aliança Lima depois, na quarta rodada, o Aliança Lima no Peru. Não, É, o Alianza Lima é na penúltima rodada. então, assim, então ele pega, teoricamente, ele pega o River depois em Isso, em casa. casa, River em casa, isso. Então praticamente ele tem que tentar vencer esses 3 jogos na sequência, porque aí ele pode tentar encaminhar a classificação. O Aliança Lima é um time fraco, mas assim, tem alguns jogadores chaves. O Barros não, desculpa. Barros, ó. Tem o centroavante, o Pirata, que foi o. Esqueci o nome do Pirata, agora foi tá dentro do Grêmio. Barcos, Barcos. lembrem. Falei Barrios, mas é Barcos. Centroavante do Aliança Lima. Hoje veterano, mas é um jogador que consegue segurar bem a bola. Deve tentar ir em cima disso. E o Fortaleza, assim, foi o que eu te disse. Eu vejo o Fortaleza ainda um time pior do que o ano passado. O Lucas Lima é pior, teoricamente, do que era o Robson e o David entregaria. Moisés na frente é pior do que o David. Então, assim, é um time pior do que era o ano passado. O Lucas Crispim não tá jogando mais, tá jogando Capixaba, que é um lateral mesmo. O Crispim te dava uma função que às vezes ele vinha por trás para armar, você liberava um zagueiro para sair, às vezes era o Jussa, às vezes o próprio Tite saía, às vezes do outro lado o Tinga saía como lateral e o Lucas Crispim estava para fazer essa armação, não tá o Lucas Crispim no time titular. Assim, eu acho que o Fortaleza piora. Você perde também no meio campo, você não tem praticamente o Ederson, que fazia também uma armação boa, esse ano está jogando o, o, o que veio contratado do esporte, que jogou no Botafogo, me fugiu o nome agora, que é um volante que estava no esporte, que vem jogando, mas é um volante mais de marcação, não é um jogador assim que te dá tanto a opção do passe e da chegada na área como dava o Ederson. É um time diferente, está se adaptando ainda. Fortaleza não teve grandes dificuldades na Copa do Nordeste. O Campeonato Cearense nem se fala. Começa mal no Campeonato Brasileiro, porque ele É o José perde. Wellison, o jogador? Isso, José Wellison, isso. Mas é um jogador mais de contenção, um jogador mais de marcação. Não é um jogador assim tem esse famoso box to box, como diz no futebol, que ele ida e volta, que o Ederson fazia. O Ronald começa mal a temporada, ele começa no banco, não vem sendo titular, vem jogando então, assim, é um time que, assim, depende muito do Lucas Lima. O Lucas Lima, assim, ele não é constante no jogo, né? Ele alterna muito. Às vezes ele vai bem no jogo, acorda, às vezes ele dorme no jogo e some. O time depende muito dessa ligação do Lucas Lima. Eu vejo um time pior do Vojvoda desse ano. Mas, assim, precisa vencer. Precisa vencer, eu acho que vence. Torcer que praticamente o certo era que o River vencesse mesmo o Colo-Colo. Porque aí você teria uma briga contra o Colo-Colo, aí você teria um jogo contra o River em É, casa, precisando vencer, e depois sairia para enfrentar a Lanza Lima. E na última rodada, um jogo de tudo ou nada que você entre Colo-Colo é, e, e Fortaleza. Então, assim, é um jogo complicado, é um jogo difícil, mas eu acho que o Fortaleza vence o Alianza Lima e torce ali praticamente pro River vencer, porque eu acho que o River é o melhor do grupo. Você tem que tentar escapar do River nesse ponto, tentar no jogo de volta contra o River vencer o River. Então, eu acho que esse é o ponto que o Fortaleza praticamente tem que tentar vencer e tentar caminhar nesse grupo aí. realmente é uma situação muito delicada, né? Vamos ver, o Fortaleza se complica porque agora acaba sendo obrigado a ter que vencer o River, né? E isso aí não é uma boa história, não. A gente tem, por fim, o grupo H, né? O grupo G não tem. É o único grupo sem brasileiros, né? Que o Cerro, por enquanto, lidera, mas é um grupo que está bem aberto.
E nós temos o grupo H, o Flamengo vai cumprindo seu papel, né? Vai disputar com o Palmeiras esse primeiro lugar geral. O Flamengo agora enfrenta o Universidade Católica, né? O atual vice-líder do campeonato. Mas é um jogo que o Flamengo vem se encaixando, né? O Flamengo vem na crescente. É um elenco muito forte. O pessoal começa a entender melhor as ideias do Paulo Souza. E o Flamengo começa a se tornar aquele time perigoso, aquele time que começa a jogar como favorito, começa a ter a cara de um time favorito, né? Começa a se encaixar e deve encaminhar a vaga e provavelmente até tirar aquilo que imaginava que o Palmeiras seria talvez o líder total, né, da Libertadores. O Flamengo começa realmente a se tornar um favorito a essa vaga aí. Você acha que a Universidade Católica pode ameaçar alguma coisa do Flamengo aí nessa próxima rodada? Não, o Flamengo, assim, Paulo Souza, as ideias estão começando a fluir, ele começa a achar locais para os caras, o Everton Ribeiro mais solto, o Arrascaeta já vinha numa crescente cada vez melhor, o Lázaro, ótima aquisição, assim, com o Bruno Henrique fora, né, machucado, o Lázaro vem crescendo também de produção, e o Meocampo praticamente ele acertou, né, João Gomes e mais um. Ele vai ter o acréscimo da volta do Rodrigo Caio, que já começa a estar em transição. Vamos ver como o Rodrigo Caio volta. O Pablo já está sendo relacionado. Zagueiro que ele traz, que ele conhece muito bem, que é um bom zagueiro que ele traz do futebol francês, que ele trabalhou com o Pablo no futebol francês. O cara do Corinthians? Isso, esse Corinthians. Ele é bom, mano. Então, assim, é uma aquisição muito, muito boa para o Flamengo. O Flamengo vem encaixando. Até te digo, eu acho que o Flamengo daqui a pouco deve ser o melhor time do Brasil, assim. Jogando. O futebol mais vistoso do futebol brasileiro vai ser o Flamengo. O futebol mais vistoso do futebol brasileiro é meio redundante. Mas o futebol mais vistoso aqui no Brasil vai ser o Flamengo. E tendência é brigar em tudo. Brigar em todos os campeonatos. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, na Libertadores, chegar muito forte. E um grupo muito fácil, assim. Vem encaixando o Flamengo até para as ideias entrarem mais fácil, o Flamengo não ter e os jogadores cada vez mais ficarem mais à vontade no esquema do Paulo Souza. Podemos dizer que esse período de adaptação do Paulo Souza passou já agora no Flamengo? E já tá nesse segundo... Ainda não, eu ainda acho que ainda precisa adaptar algumas coisas, porque assim, o Flamengo é um time que ainda dá muita oportunidade para o adversário. Assim, já que o jogo contra o São Paulo, ele não deu tantas oportunidades, mas ele tem um momento do jogo que ele não teve a bola. Ele não foi tão dominante assim sobre o São Paulo até no segundo tempo, até o começo do segundo tempo, ele fazer o segundo gol. Ele apostava assim num jogo mais direto. Contra o Palmeiras ele já mudou um pouco, ele já foi um pouco mais dominante. Então acho que ainda tá nesse período de adaptação do jogo. Mas ele deu oportunidades ao Palmeiras. Assim, um time do mesmo quilate que o dele, ele deu muitas oportunidades. E o Palmeiras, assim, se o Palmeiras não tem um centroavante ainda, que é um cara assim. Mas assim, se você pega um Atlético Mineiro com o Hulk, você pode sofrer mais. Você pega um River, que você tem o Julián Álvares ou o Matias Soares, você pode dar mais oportunidade. Um Boca com o Benedetto, você pode dar mais oportunidade. Um próprio Corinthians, muitas pessoas conectam o João, mas o João é um cara de área ali, é um cara que sabe ali se posicionar. Você dá oportunidade pro João. Ele tá até agora não é à toa, né? É pela força física e pelo posicionamento dele, né? Entendeu? Tipo assim, você pode ter problemas no jogo. Porque assim, o Palmeiras, não que o Palmeiras assim, tem o Rony, mas o Rony não é um especialista ali de ser um 9. Não é um jogador ali que pode passar o jogo inteiro sem tocar na bola, ter uma oportunidade e ele saber se posicionar, porque não é do Rony. O Rony sabe jogar ali, mas não é do Rony. Não é do Rony, não é o especialista ali ali como é um Caleri, como é um próprio Jô, como é um Benedetto, como é o próprio Hulk, que sabe se adaptar melhor ali. O Rony não é o Rony ali faz aquela função. Então, assim, o Flamengo ainda dá essas brechas. Então, assim, ainda acho que é o período de adaptação. Acho que praticamente alguns times antigos do Flamengo não davam, eram mais dominantes. Assim, o time do Renato Gaúcho até não dava muita oportunidade, às vezes. No começo, assim, não dava oportunidades para o adversário. E fazia muitos gols. Mais pra frente, o time foi cansando, foi começando a dar oportunidades e começou a ter brechas. É o que eu digo. Começou a dar brechas para adversários, começou a perder jogos. Perdeu para o Atlético Paranaense, aí perde para o Palmeiras na final porque ele começa a dar brechas. O Paulo Souza também ainda dá essas brechas. Eu acho que dá perda de adaptação, mas é um time que já começa a ser bem mais dominante, ter mais a bola, mandar no jogo.
não ser só um time só individualista, como foi o time do Renato por alguns tempos, ser um time também bem coletivo, com jogadas bem trabalhadas. O Isla volta, que é uma ótima aquisição. O Isla é um cara muito bom no apoio. E esse esquema de 3 zagueiros, pro Isla é ótimo. Pra ele é ótimo. Você segura o Felipe Luiz, pelo outro lado você tem o Lázaro fazendo, mas você tem o Isla do outro lado, que, cara, é um jogador que, assim, que é muito ofensivo. Consegue chegar no fundo. Muito. Nisso. O Rogério trabalhava muito disso. Com o Renato, ele trabalhou um pouco, cai, o Mateuzinho começa a tomar essa posição. É uma briga boa. Senão, o Mateuzinho e Isla para ser o titular do Flamengo. Então, assim, tá ainda no período de adaptação, mas as ideias estão começando a encaixar. E se as ideias encaixarem, com o Marinho também entrando pelo lado esquerdo, uma nova função pro Marinho, não só jogando pelo lado direito, que é uma coisa que ele já sabe, pelo lado esquerdo. Assim, é um time que as ideias estão encaixando, e encaixando o Flamengo é favorito, assim, ao lado do Atlético Mineiro. Pra mim, é até mais forte que o Palmeiras. O Palmeiras tá nessa briga aí, mas eu acho as duas equipes, assim, por terem jogadores mais podem resolver o jogo em um momento. O Palmeiras tem Dudu e o Rafael Veiga nesse ponto. Você tem Danilo também, que são José Rafael, mas assim, resolvem jogo em uma bola mesmo, é Dudu e Rafael Veiga. O Flamengo e o Atlético Mineiro tem mais jogadores desse. O Flamengo, muito mais até, nesse quilate, do que o Atlético Mineiro e o Palmeiras. E até do que os outros times da América do Sul, aí na Libertadores. Então o Flamengo se candidataria a ser o principal favorito ao título da Libertadores. Mas tá entrando as ideias. E eu acho que não deve ter problema nenhum mesmo. O jogo é no Chile, né? Acho que não deve ter problema algum. Deve vencer a Universidade Católica, encaminhar. E a briga dos outros times é pra ver quem fica em segundo, né? A Universidade Católica, o Tajeres são melhores. Mas o Sport Cristal é mais fraco ali. O Sport Cristal, por sinal, teve também oportunidades no jogo contra o Flamengo. De assustar o Flamengo. Então, assim, falta ainda arrumar algumas coisas na parte de trás do Flamengo. É difícil o Flamengo perder algum ponto. Talvez se perca algum ponto é pro Tajeres no jogo na Argentina. Pode ser que tenha um empate ali. O resto acho que o Flamengo deve vencer e ficar brigar pela melhor campanha pro Palmeiras mesmo. E é uma coisa, só confirmar. O João. A gente tem o Flamengo, tem o Hugo, o João Gomes e o Lázaro, que são da base deles, né? Que jogam hoje, né, no time. Sim, tem mais, né? O Matheus França que começou a jogar, mas se machucou. Deve começar a subir mais meninos. Matheus França, que é um menino também que começou. Os treinadores, assim, os treinadores gringos, teoricamente, alguns brasileiros também já começaram a ver que, assim, por você ter jogos de 3 em 3 dias no futebol brasileiro, jogos de muita intensidade, você precisa ter a base. Você precisa pôr a base pra jogar. Você precisa começar a trazer meninos. O Vitor Pereira já tá fazendo isso. O Rogério faz isso no São Paulo já. O Barbieri faz isso no Bragantino. O Vitor Pereira começou fazendo no Corinthians. O Paulo Souza começa até porque o elenco do Flamengo é um elenco um pouco mais velho, começa a rejuvenescer o elenco, também trazendo jogadores mais novos. Entendeu? Então, assim, é normal. Isso vai acontecer normalmente. Jogadores da base, jogadores mais novos começarem a serem titulares, terem mais protagonismo nos times. Normal. É totalmente normal. Assim, às vezes os jogadores não serem nem assim. Vou dar um exemplo até. O João Gomes já sobe com o Rogério, começa a jogar mais. Tem o Lázaro, que é um menino que, assim, o Flamengo deposita muito confiança, porque é um menino que assim, fazia grandes jogos na base, começa a jogar mais. No São Paulo você tem o Igor Gomes. Muita gente critica, mas é um jogador que tática não é brilhante, não é um jogador vistoso, mas taticamente funciona. Você tem, teoricamente, no Palmeiras, Danilo se encaixa, mas também você tem assim, outros jogadores que devem começar a ter mais oportunidades no time do Palmeiras. Você tem o menino da base, o Hendrick. Gabriel Veron. O Hendrick mais pra frente, falta um pouco ainda. Precisa ainda ter alguns processos. Mas Gabriel Veron, você tem o próprio Giovani Ponta do Palmeiras. Entendeu? Então você tem assim, aos poucos, não tem como. Você tem que trazer meninos, até porque os meninos, a recuperação deles é mais rápida do que esses jogadores mais velhos. Então assim, você precisa aos poucos pôr os meninos para jogar, os meninos ganharem cancha e pôr os meninos para jogar. Normal, isso é normal. O Atlético Mineiro tem o Caleb, é um menino que traz do São Paulo, mas começa a ter outros jogadores. Ele tem o menino até que tá jogando muito no Atlético Mineiro, que ele gosta muito. Se não me engano, o nome do menino é Arthur.
confirma pra mim, é um menino que é da base, que é lateral esquerdo, ele começa a ser utilizado até como um ponta pelo lado esquerdo, ele joga às vezes no lugar do Arana, joga às vezes no lugar do Keno, que o Keno de fora ele jogou. Eu não vou lembrar o nome agora, não sei se é Arthur, o Turco Mohamed coloca, não vou te lembrar exatamente o nome agora. Mas é um ponta que começa a jogar muito no Atlético Mineiro, também, que é um menino da base, Atlético Mineiro. Assim, normal, vai ser normal nessas equipes, as equipes grandes, não são equipes grandes, É mas o equipes Sávio, também tá de falando do médio. Sávio, Safinho? Isso, assim, são jogadores que, assim, vão ser colocados porque conseguem jogar, manter a intensidade do time, a recuperação deles é mais rápida e você consegue descansar teoricamente um titular. Teoricamente é um Eu acho. titular, ou uma vez os caras ficam titulares mesmo. O Lázaro é o cara que tá pedindo passagem. Pouco você volta o Eu. Bruno Henrique, mas até aí, assim, pô, o Lázaro tá bem, precisa jogar, entendeu? Então Entendeu? vou até. João Gomes praticamente, assim, o Arão tá de zagueiro. Pode ser que o Arão comece a brigar na parte de trás do Flamengo para ser titular. Porque assim, ele tentar voltar no lugar do João Gomes, ele não volta mais. O João Gomes tem que jogar. E aí a outra briga é entre Thiago Maia e Andréas. E Thiago Maia e Andréas te dão uma outra função que o Arão não te dá. Então, assim, uma outra filosofia de jogo, uma outra característica de jogo que o Arão não te dá. E aí o Arão vai ter que brigar onde? Para jogar na zaga. Então, Sim. assim, Eu, e o eu Arão já acho tá mais que. velho. Então, Porque assim, isso. Eu tava pensando no tema. Não, eu tava até pensando depois. Pra você depois vai pensando um pouco. Que realmente é uma ideia boa pra gente falar um pouquinho sobre a importância da presença, né, dos jogadores das categorias de base, jogadores mais jovens. Mesmo nos grandes clubes como o Flamengo, né, que a gente começou a ver que o Flamengo tem no seu time titular hoje, e 10 vezes joga um time que gasta tanto dinheiro em contratação, você tem ainda jogadores mais jovens entrando, né? não tem como. Você joga de três exemplos. Exemplo clássico. O Flamengo jogou contra o. Ele estreia contra o Atlético Goianiense em Goiânia, um jogo chato. Aí ele sai pra jogar. Ele enfrenta o Tajeres no. Ele vem de Porto de Cristal. Ele joga contra o Fluminense. Ó, vamos lá. Joga contra o Fluminense, a final do Carioca. Vai pro Peru enfrentar o Sport de Cristal. Ele vem pra enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia. Ele vem pra enfrentar o Tajeres no Maracanã. Ele recebe o São Paulo no Maracanã. E aí enfrenta o Palmeiras, vai enfrentar agora o Atlético Paranaense, um jogo difícil, porque o Atlético não venceu na Baixada, e sai para enfrentar, quer dizer, não tem como, de 3 em 3 dias, se você não trouxer os meninos para jogar, porque os mais velhos não vão aguentar. E além disso, os meninos, assim, os meninos, é a famosa história, eu tive isso quando eu joguei. Às vezes você tá jogando com um cara desse mais velho, e um cara mais velho que é bom de bola, o menino potencializa, o menino melhora também. Porque você tá jogando com os mais velhos. Você começa a pegar a cancha o mais velho vai te dar uma bola redonda, você vai ter que devolver redonda. Então você vai melhorando. E normalmente, numa dessas você vai melhorando, você vai aflorando, você vai. Praticamente você tem com intensidade maior do que esses caras mais velhos. Cara, se você for um jogador que. Exemplo do clássico, do João Gomes, do Lázaro, exemplo do Danilo, do Palmeiras, é um jogador que já tem um fundamento bem trabalhado na base, você vai ser titular. Normalmente você vai ser titular, porque você já tá jogando com os caras bons, vai aflorescendo o seu potencial, vai aumentando, você vira titular normalmente. E o cara que é mais velho, a intensidade dele vai abaixando, não é que ele é ruim de bola, mas a intensidade dele é menor. Você tá entregando mais do que ele. E isso acontece no São Paulo. Acontece isso no São Paulo. Normal, pô. Você tem assim, vou dar o exemplo, o Sara, Rodrigo Nestor, jogadores que na base já tem uma categoria da base. Cara, você começa a jogar ano passado, você tem São Paulo não tem o Pablo Maia, pô, o Luan machucou. São Paulo tem o Gabriel Neves, que assim, é um jogador que não te dá a intensidade que o Pablo Maia te dá. Normalmente o cara vai virar titular, porque é um jogador que já se encaixa, começa a jogar com os caras mais velhos, aí começa, pô, você toca a bola pro Caleri e volta redonda. Você toca a bola pro exemplo na zaga, o Diego, que é um jogador bem visto, pô, te dá uma outra função de jogo, um jogador que ataca a bola, entendeu? Um jogo de intensidade, não tem como. O cara, teoricamente, o Miranda, que não te dá mais intensidade, vai virar reserva. O Miranda é um jogador de ótima categoria, mas vai virar reserva. E isso acontece a mesma coisa no Flamengo. O Willian Arão é um bom jogador, mas tá mais velho, não consegue jogar de 3 em 3 dias na mesma intensidade. É um jogador, e o Arão é um jogador, um ótimo jogador. Não tem o que falar do Arão. Um jogador assim, sabe se posicionar, bom na bola aérea, um jogador que faz feijão com arroz muito bem feito. Só que aí você olha o João Gomes tem intensidade maior do que o Arão. Consegue chegar mais na frente. A recuperação dele é mais rápida. Então, assim, vai jogar o João Gomes e o Arão vai pra zaga.
Entendeu? Onde o Arão não vai te comprometer tanto, vai te dar uma filosofia de jogo, vai te manter a filosofia de jogo. O João Gomes te dá uma filosofia de jogo melhor do que o Arão te daria no meio campo. Normal, isso é uma coisa normal. Sim. Então, assim, normal. Isso ainda mais esses meninos que, assim, se você trabalhar bem, eu sou um cara que, assim, eu, como profissional, trabalhei muito fundamento. Trabalhei muito fundamento. Sim, tinha vezes, eu lembro muito bem que às vezes eu estava emprestado para o Lemense, tinha o meu treinador, o Mendonça, chamava, ele era nosso treinador nos juniores, ele era treinador dos juniores e auxiliar no profissional. Ele chamava a gente, às vezes tinha treino dos juniores, ele fazia a gente fazer fundamento. Bola cruzada, cabeceia, bola, ele batia na bola, tinha que dominar no peito, bola no alto, bola no chão. Pô, você pega fundamento. Você pega fundamento. E aí você vai jogar com os caras mais velhos, tem intensidade maior, você tá com os fundamentos em dia e bem aflorados, cara, você vai embora. Caso do Danilo, do Palmeiras, que assim, derruba o Felipe Melo. Então, assim, o Palmeiras abriu mão de ter o Felipe Melo, que faz uma ótima Libertadores. O Felipe Melo não renova e joga o Danilo. Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, normal. Isso é uma coisa normal do futebol. Assim, os mais velhos também. Não, o mais velho não vai jogar mais? Não. O mais velho tem que se adaptar. Assim, se adaptar, se cuidar muito. Assim, o Rafinha é um exemplo. O Rafinha tá jogando no São Paulo, é mais velho. O Felipe Melo continua jogando no Fluminense. É mais velho, com dois garotos do lado, com o André do lado e o Iago do outro. São dois ótimos volantes. Continua jogando no Fluminense. Você tem o próprio. O Flamengo aí, Davi Luiz tá jogando. Tá se cuidando, mais velho. Bruno Henrique lá na frente, mais velho. Só que assim, você começa a rejuvenescer o time. Porque esses mais novos te dão um estilo de jogo assim, competitivo, te dão um jogo competitivo. E se o cara tá com fundamento e é bom jogador, aí que ele vai embora mesmo. O próprio Danilo no Palmeiras, o Palmeiras, o Dudu, mas continua jogando. Marcos Rocha, mais velho, continua jogando. Tem o Mike ali pra jogar. Mas Marcos Rocha se cuida e continua jogando. Sim. Normal, isso é normal. Com o próprio Corinthians, Duqueiroz joga direto no Corinthians. Mantuan praticamente tirou o Roger Guedes nem é velho, mas assim, ele tira praticamente o jogo joga menos. Entendeu? Os pontos, o Fagner pode perder pro Rafael Ramos a posição, que é um jogador mais novo, com mais intensidade. E o Fagner é um jogador assim, tá muito na média. Você não vê o Fagner fazer jogos ruins. O Fagner faz sempre jogos bons, de médio pra bom. Mas vem um outro Rafael Ramos, que vai te entregar uma intensidade maior. Os mais velhos terão que manter a intensidade, assim, se cuidar muito, manter a intensidade, mas ao mesmo tempo, assim, é normal da vida. A idade cobra a pessoa. Você não consegue ter o mesmo tempo de recuperação, ainda mais jogando no Brasil. 3 em 3 dias. Assim, é impossível. Você não tem pré-temporada direito, assim, é impossível. Assim, viagens muito longas, desgaste se você não conseguir ter treinamento. Na Europa você tem 3 dias. Assim, o Real Madrid é um time mais velho. Toni Kroos, Modric, Benzema, são caras mais velhos. O Carvajal, são caras mais velhos. Na cooperação você não tem distâncias longas, e ao mesmo tempo começa a surgir outros meninos que começam a pedir passagem. Rodrigo pedindo passagem na frente para jogar, Camavinga no meio campo pedindo passagem, Valverde pedindo passagem, o Lucas Vasquez, que apesar que é um cara mais velho. Então assim, normal. O Marcelo já não joga mais, joga o Mendy, que é mais novo. Então assim, normal, isso é normal. Vocês precisam se cuidar, mas ao mesmo tempo os mais novos vão jogando e pela intensidade do jogo, os mais novos vão te entregar mais do que os mais velhos. Mas é uma coisa normal, assim. Você precisa mesclar nesse ponto. Entendi. É um tema interessante, né? Acho que é algo que vale a pena a gente dar uma esmiuçada maior. Mas sem dúvida nenhuma, isso abre, né? A gente mostra que mesmo times que gastam bastante, é inevitável você ter que ter. Então tem sempre que olhar com carinho, né? Cuidar com muito cuidado, porque é um patrimônio do clube. É o jogador que você gasta zero para ter, entre aspas, né? Você não gasta milhões para ter aquele jogador, então ele acaba sendo bastante importante assim pro seu time. E é isso, pessoal. É isso, com isso a gente encerra hoje. A gente abordou essa previsão aí do que a gente espera, né? Depois de 2 rodadas da Libertadores. Como sempre, eu vou pedir pra você sempre, né? Sempre não esquece, né? Assistiu até aqui, tá? Gostou, né? Gosta dos podcasts, deixa o like, comenta, né?
fale, né? Dê sugestões, fale o que vocês acham. Deixe aí o que você pensa, né? Compartilhe o vídeo, né? Isso ajuda bastante. E eu aguardo, a gente já vai, né? A gente vai, claro, semana que vem vai estar de volta, aguardo vocês. E vou deixar para o meu irmão, como sempre, aí dar aquela palavra final para vocês. Fala aí, Vitor, o que você tem para dizer aí, pessoal, aí nesse final do nosso episódio? Valeu, galera, mais uma vez. Obrigado por estar sempre curtindo, compartilhando a gente. Quem não curte, compartilha, mas está entrando também para ter uma visualização no canal do meu irmão, né? Eu estou praticamente ajudando aqui com o podcast, mas curtindo a gente aí, curtindo críticas, sugestões, estamos sempre abertos a tudo. Venham, comentem com a gente, compartilhem acima de tudo que ideias que vocês curtam, gostem. Estamos aí sempre abertos. Obrigado mais uma vez aí por tudo. Boa semana para todos, saúde acima de tudo, né, para todo mundo. E fiquem em paz aí. A gente está precisando acima de tudo amor, paz e saúde no mundo inteiro. Valeu, galera.